Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol Caetano, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês alguns relatinhos de algumas pessoas da minha família que eu achei muito interessante trazer por aqui, que eu tenho certeza que vocês irão gostar. Antes de começar, eu gostaria muito que vocês dessem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ativa o sininho para vocês receberem vídeos novos toda semana. Se vocês quiserem que o seu relato seja contado aqui no canal, por favor, mande o seu relato no e-mail que está na descrição, que com certeza ele irá ser lido logo logo. Bom, então vamos pro relato já. Eu vou começar a contar o relato da minha irmã. A minha irmã, ela teve umas experiências meio assustadoras, onde a gente morava antes, quando a gente era pequena. Ela falava sobre essas coisas quando era criança, mas eu acho que como eu nunca vi nada, pra mim, tipo, eu ficava, tudo bem, né? Eu acho que eu não dava tanta atenção. E aí ela contou, né? Ela mandou aqui pra mim as experiências que ela teve nessa casinha onde a gente morava, que hoje em dia a gente não mora mais lá, a gente mora em outro lugar agora. Tá, gente, então aqui eu vou começar com o relato da minha irmã, tá? Então, aqui no texto eu vou ler e será ela já contando, tudo bem? Então o título é O Homem de Preto. Quando eu tinha por volta de 6, 7 anos, quando eu morava numa casa pequena de 3 cômodos, junto com meus pais e minha irmã mais velha. Em uma noite, tínhamos jantado e eu lembro de todos nós estarmos assistindo TV. E nisso, eu acabei dormindo antes de todo mundo. Mas eu me lembro de ter deitado na cama na posição normal. Parênteses, deitada com a cabeça no travesseiro. Fecha parênteses. Lembrando que eu dormia na beliche de baixo e minha irmã na beliche de cima. Nesta noite, eu acordei no meio da madrugada, com a cabeça fora da cama e de ponta cabeça. Quando eu abri os olhos, eu dei de cara com um corredor que ia para a cozinha. E lá eu vi um homem. Não sei se era um homem, mas era alguma coisa. Ele usava uma capa preta, tinha uma foice e os olhos vermelhos. Eu não conseguia respirar, não conseguia me mexer e eu senti ser empurrada da cama. Acabei caindo, batendo a cabeça muito forte no chão. Então eu levantei correndo e aquela coisa ainda estava lá, o que descarta a paralisia do sono, visto que a pessoa não consegue levantar ou falar. É verdade, paralisia do sono, a pessoa não consegue se mexer, né? Não consegue falar também. Então ela fala aqui que paralisia do sono não é. Então, tentei acordar a minha irmã para falar o que estava acontecendo. E ela falou para eu voltar a dormir. Então eu cobri a cabeça com a coberta a noite toda e eu passei a noite em claro, ouvindo passos e sentindo uma presença ali. Foi terrível. Essa é a lembrança mais forte que eu tenho. Tadinha, sinceramente, eu não lembro disso, que ela me acordou. Talvez eu tenha falado pra ela voltar a dormir, porque vai ver, eu tava dormindo com sono e acabei falando isso. Mas, tadinha, fiquei com dó. Ela comentou mesmo sobre isso, né, uns anos depois, mas mesmo assim eu não lembrava de que ela falou comigo durante a noite, sabe? Tadinha, que dó. A gente era tudo criança, né? Se ela tinha 6 a 7 anos, ela é 5 anos mais nova que eu, então eu tinha uns 10, 11 anos, né? A gente era tudo criança. Então vamos pro próximo, que também é dela. Vamos para o título. Será que era uma noiva? Vamos ver. Nessa época, como era muito comum eu ver vultos, ouvir passos, tinha muito medo. Então, eu sempre me cobria até a cabeça,
podia fazer todo o calor possível. Eu sempre dormia com a cabeça coberta e, para evitar ver alguma coisa, eu dormia de costas para o corredor, de frente para a parede. Um dia, acordei de madrugada. Já acordei sabendo que tinha alguma coisa, porque estava sentindo ser observada. Minha coberta estava no chão e eu estava na mesma posição que tinha ido dormir, de costas para o corredor. Eu ouvi alguma coisa se aproximando, tipo se arrastando como um véu, e chegou muito perto do meu ouvido, bem quente. Eu sentia uma coisa tão ruim, era uma sensação que não dava para explicar. Eu comecei a orar e nessa época eu era católica, então a única oração que eu sabia era a do Pai Nosso. E aos poucos essa sensação foi sumindo e eu tive a coragem de me virar e pegar minha coberta do chão. Quando olho para o corredor, vi uma mulher. Pela sombra dela, parecia que ela estava de noiva, com aqueles penteados antigos. E então, para me proteger, eu cobri a cabeça com o cobertor e orei até cair no sono. Gente, mais um relato daquela casinha, né, que eu comentei que a gente morava. Era uma casinha que foi meu pai que construiu aquela casa, muitos anos antes. E assim, quando meu pai construiu, fomos os primeiros moradores a morar lá. Depois, a gente foi morar em Franca. Então, meu pai alugou essa casa para uma outra família. Então, a gente morou, eu acho que uns 2 anos em Franca. E depois a gente voltou, né, a morar nesse nosso bairro, nessa casinha, né, que aconteceu essas coisas. Eu não sei, gente, o que pode ter acontecido. Eu não sei se a família que morava lá, eles fez alguma coisa na casa, porque eu não sei, não tem explicação. Eu realmente, é que eu nunca vi nada lá. Essa casa pra mim era de boa sim, porque eu nunca vi nada. Então, a única coisa que eu tinha medo lá era de barata, porque tinha muito barata nessa casa. Então, barata era o que não faltava. Então, era o que eu tinha medo. Mas, lembrando aqui, tem uma história que eu vou contar pra vocês. Só deixa eu terminar os relatos dela, que eu vou contar uma história que foi a única história que eu presenciei. Então, eu vou contar já pra vocês. Então, continuando aqui, há mais uma história dela. Então, o título desse próximo relato da minha irmã é Quem estava na lavanderia? Vamos ver. Conforme fui crescendo, não via mais esse tipo de coisa. Ainda mais porque mudei de casa, era uma casa nova, novos ares, nos convertemos para outra religião. Então, passei anos da minha vida sem ver nada desse tipo. Então, abrindo parênteses aqui, nessa época que a minha irmã conta esse relato, a gente já tinha mudado de casa. Então, a gente foi morar numa casa maior, no mesmo bairro. Fecha parênteses. Após os 18 anos, eu passei a ver alguns vultos. Entrar em um ambiente e sentir que tinha algo ruim lá. Mas não deixava isso me afetar de certa forma, já não sentia mais medo. Em 2022, fui morar junto com o meu namorado aos 20 anos. Nossa casa tem uma ótima energia, nos dando muito bem juntos e nunca tinha acontecido nada até então. Um dia, eu estava cozinhando e eu estava de costas para a porta que vai para a lavanderia. Meu namorado estava no quarto mexendo no celular. Conversamos um pouco e voltei para a cozinha. Foi quando ele passou atrás de mim, foi até a lavanderia e eu pedi para ele colocar roupa na máquina para bater. Mas ele não respondia. Eu virei para olhar e vi que tinha alguém ali. Então fui e falei de novo: coloca a roupa na máquina para bater. E sem resposta. Foi então que eu fiquei chamando ele
Amor? Amor? Ele me respondeu do quarto. Eu fui correndo até lá e perguntei: você estava na lavanderia? Ele disse que não tinha ido e estava deitado a todo momento. Contei para ele que tinha visto uma sombra de alguém na lavanderia e vi que tinha passado atrás de mim. Mas quando fui na parte de fora ver, não tinha ninguém. Gente, esse relato ela me contou mesmo. Eu fiquei assustada quando ela falou. Ela viu que passou alguém atrás dela, mas não era o namorado. Quem que era, será? Bom, estranho, né? Vamos então a mais um relato dela. O próximo relato se chama Quem Pegou a Minha Bota? Vamos ver. Aos 8, 9 anos, eu tinha uma bota marrom de couro, que eu amava. O salto dela era de madeira, então fazia muito barulho ao andar. Usei essa bota em um determinado dia que fui para a casa da avó, já falecida. Ela era uma botinha que ela tinha e ela não tirava do pé essa bota. Tava o calor que fosse, ela usava essa bota. Então, o barulho dessa bota era bem específico, sabe? Então, dava pra saber que era a minha irmã vindo por causa do barulho da bota, entendeu? Então, só pra deixar esse ênfase aqui pra vocês. Continuando. Ao chegar em casa, tirei a bota e coloquei em cima de uma bancada onde a minha mãe deixa o botijão de gás. Anoiteceu e fui dormir. Estava uma chuva muito forte à noite e ao acordar na madrugada, comecei a ouvir o barulho dessa bota, como se alguém estivesse andando com ela e batendo o pé no chão. Eu sabia que era a bota, pois ela tinha um barulho específico. Acordei a minha irmã para ver se conseguia ouvir também, mas assim que ela acordou, os passos pararam. Quando acordei de manhã, a bota estava no corredor da casa, jogada, como se alguém tivesse jogado lá. Até hoje, não sei o que houve. Eu lembro que ela me acordou nessa noite, ela falou sobre isso, mas eu falava pra ela que, eu acho que eu falei pra ela que tava chovendo, então deve ser a chuva, alguma coisa assim, né, porque, eu não sei, gente, tadinha, eu fico com dó porque ela tentava me falar, me acordar, mas eu, tipo, nunca dei tanta atenção, sabe? Eu era criança também, né? Então, ai, que dó. Desculpa, minha irmã, te amo. Vamos para o próximo relato dela, o próximo e último, que é sobre o sonho compartilhado. Este é o título deste relato. Recentemente, ainda esse ano, em 2025, olha, ainda foi esse ano, me ocorreu uma coisa que eu fiquei chocada. Eu tive um sonho onde eu estava na casa dos meus pais. Era durante o dia. No sonho, apareceu a minha irmã e o meu pai, que estava no quarto dormindo, pois na época ele trabalhava na parte da noite. Durante o sonho, ouvi tiros. Era um homem que estava atirando contra nossos vizinhos. E minha irmã foi ver o que estava acontecendo. Nisso, o homem viu que estava sendo observado, foi até o portão da casa dos meus pais e tentava entrar a todo custo. Minha irmã entrou em casa e se agachou em frente à porta. O homem conseguiu arrombar a porta da sala, entrou e atirou na minha irmã. Eu saí correndo pelo corredor da cozinha e ia acordar meu pai que estava no quarto, mas não daria tempo. Então eu acabei fugindo e eu gritava muito. O cara atirava sem parar tentando me acertar. E assim acabou o pesadelo e acordei. Alguns dias se passaram depois desse sonho. Fui almoçar na casa dos meus pais e o meu pai acaba contando que teve um sonho muito estranho.
ele estava dormindo no quarto dele e ouvia gritos e tiros, mas ele disse que não sabia quem era, só ouvia toda a bagunça acontecendo. Do mesmo jeito como era no meu sonho. No dia fiquei chocada, porque foi um sonho que me perturbou muito. Era como se tivéssemos sonhado ao mesmo momento e estivéssemos no mesmo ambiente astral. Loucura. Esse sonho, os dois me contaram. Meu pai me contou o sonho que ele teve, foi igualzinho o que ela escreveu aqui, que ele tava dormindo e nisso ele ouvindo toda aquela barulheira de tiro e aquela gritaria e tal, enquanto a minha irmã, ela tava no sonho também, passando por todo aquele momento, enquanto meu pai tava dormindo no sonho. Meu, que estranho, que bizarro, né? Então eu acho que isso foi um sonho compartilhado. Eu não sei o nome que daria pra isso, o porquê disso, o porquê que os dois teve esse mesmo sonho. O mesmo sonho não, no mesmo lugar, né? O mesmo dia, o mesmo lugar do sonho, né? E assim, foi muito estranho, muito bizarro, né? Loucura. Bom, então o relato da minha irmã, os relatos dela já terminaram. Era isso que ela tinha. E eu tenho o relato da minha tia. Essa minha tia, ela tem vários relatos. Eu trouxe um aqui pra contar pra vocês. Logo mais eu trago mais relatos dela. Então, eu vou aqui falar o título do relato da minha tia, que é O Ser que Quase Levou o Meu Filho. Que será? Então, vamos ver. Então, agora é minha tia contando o relato. No ano de 2006, em época de quaresma, nós mudamos para Laranjal Paulista. Foi eu, meu marido e meu filho mais velho, que na época tinha 2 aninhos. Nós morávamos na roça, em um lugar sozinhos. De um lado era milharal, do outro lado era canavial. Eram umas 11h30, meia-noite. Meu marido e meu filho estavam no quarto dormindo e eu estava na sala assistindo televisão. Nisso, eu ouvi um barulho lá fora, rodeando a casa, com passos largos e pesados e com gemidos. E foi quando que ele parou no rumo da janela do quarto, onde estava meu filho dormindo. E lá esse bicho ficou, tipo querendo entrar, fazendo gemidos. E foi quando que eu chamei meu marido e ele disse: "Vou acender a luz e você olha pelo buraco da janela e vê o que é." E eu morrendo de medo. E feito isso, e em questão de segundos ao acender a luz da varanda, esse bicho sumiu. Eu abri a janela e já não vi mais nada. No outro dia, ao amanhecer, pessoas em sítios vizinhos relataram ter ouvido uivos de lobisomem. E ao andar ao corredor da casa, vimos marcas de patas enormes que não era de cachorro. Temos plena certeza que era lobisomem. Meu filho era pagão, ou seja, não batizado. Os antigos falam que lobisomem vem para pegar crianças não batizadas. Bom, gente, então aqui esse relato da minha tia jura que era um lobisomem, que tava lá na casa dela. Eu já fui nessa casa dela passar férias de escola, que todo ano eu passava férias de escola na casa dessa minha tia. E nesse ano, né, em 2006, ela tinha se mudado para Laranjal Paulista, né? Então, realmente, era um lugar tão sozinho, tipo, sabe aquelas roças que tem... o vizinho é, tipo, muito longe, sabe? E, realmente, a casinha dela era no meio, assim. Aí, no lado tinha só canavial, o outro lado só milharal. Tipo, era um lugar bizarro, bizarro mesmo. Tinha ninguém, você não via ninguém, sabe? Então, eu passei as férias lá na casa dela. E quando eu fiquei lá,
realmente era um lugar esquisito, bem esquisito. Então esse é o relato dela, que ela passou nesse lugar, mas ela não mora mais lá, agora ela mora em outra cidade. Então é isso, gente. Eu vou contar aqui pra vocês agora um relato, o único que eu tenho, assim, que foi naquela casinha que eu falei pra vocês, que a minha irmã contou, né? Quando a gente era pequena, a gente morava nessa casinha. Era um dia que tava chovendo muito, muito, muito. Eu acho que era num domingo. Tava eu, minha irmã e meu pai. A minha mãe tava trabalhando nesse dia. E tava chovendo muito, 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 gente, muito. A gente não tinha sala na casa, então era um quarto dividido no meio, que um lado era o quarto dos meus pais e outro lado era a cama minha e da minha irmã, que era beliche, e tinha um sofazinho pra gente ver TV. Era assim. E mais pra frente tinha o corredor, que é o corredor que a minha irmã falou nos relatos. E nesse corredor tinha um banheirinho. E nesse dia, o banheiro tava com a porta aberta. A gente lembra que tava com a porta aberta. E nisso, a gente tava assistindo um filme de terror na época. É um filme que a gente não consegue lembrar. Eu, minha irmã e meu pai, a gente tava tentando lembrar o nome desse filme e a gente não lembra. É um filme de terror, é um filme asiático e assim, a gente não... já tentou vasculhar essa internet, a gente não acha. Um dia a gente encontra. E a gente tava assistindo esse filme de terror, era um filme de guerra, né? E nisso, do nada, a porta fechou do banheiro. A porta fechou, tipo, com tudo, com muita força, sabe? Como se alguém tivesse empurrado a porta, assim, com muita força pra fechar. A gente pode falar que foi o vento, mas a janela desse banheiro era uma janelinha, sabe aqueles vitrozinho? Era pequeno, é um vitrozinho pequenininho que abre, sabe quando aqueles vitrô que abre só meia janela, assim, abre bem pouquinho? Era isso. Então, assim, poderia ser o vento? Poderia ser o vento, mas foi estranho, a gente ficou com medo. Bom, gente, então os relatos de hoje são esses. Muito obrigada por assistir até aqui. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber vídeos novos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!